gradativa, paulatina, dia a dia, vai se ligando vagarosamente. Enquanto vai se ligando, o perispírito, ele vai moldando todo aquele corpo físico, ele vai moldando energeticamente. O corpo físico vai se nutrindo para que ele possa desenvolver-se, ter vida. Ele, enquanto está na vida intrauterina, ele vai se nutrindo da mamãe, das energias da mamãe, das energias do papai que deixou ali, quando da concepção, e ele vai se nutrindo do fluido vital. É esse que ele vai utilizando-se para ir se formando gradativamente. Então vai se formando o quê? Vai se formando um ente biológico, orgânico. É isso que vai se formando. Paralelo a isso, o perispírito vai se ligando, vai moldando energeticamente, até que há o momento do nascimento. No momento do nascimento, há a união. O espírito é indivisível, ele só ocupa um único corpo. O espírito não tem a capacidade de ocupar mais do que um corpo, ele ocupa um único corpo. Talvez esteja aí a explicação porque enquanto está sendo gerado no ventre da mamãe, o espírito já não possa estar ligado, senão dentro deste corpo físico da mamãe teria dois espíritos, o dela e o do filho que está sendo gerado. Talvez esteja aí uma das explicações. Algumas perguntas, elas sempre vêm à nossa mente em função do tema. Falar em morte é muito difícil. Imaginem, a coisa eu mostrei rapidamente, mas não é tão simples para quem está vivenciando, para quem está passando. O familiar que está passando, ele é que recebe a notícia do médico informando que o seu ente querido sofreu uma morte encefálica. Se ele concorda com a doação ou não. Nas nossas leis atualmente, independe de eu ter deixado escrito no meu documento que eu sou um doador. A decisão é da família, é a família que vai tomar essa decisão. Aí vem o médico, dá essa comunicação. Nada agradável, ninguém quer ver o seu ente querido partindo, nada agradável, recebe essa comunicação, em seguida ele vai por uma chamada entrevista, são 3 páginas essa entrevista, é longa a entrevista com a família, é dolorosa, um momento difícil, ainda passa por essa longa entrevista para ver se a família concorda ou não concorda com a doação. Então é um profundo momento de dor, uma dor imensa, uma dor sem igual. Só quem passa é que sabe. É a dor de um rompimento. Do ponto de vista da doutrina, sabemos que é uma dor de um até breve. Logo nos reencontraremos. Mas não é fácil conviver com isso. Só quem passa é que sabe. Aí vem o médico e vem propor então a tal da doação. É uma dificuldade muito grande. Por isso é importante, na medida que as pessoas forem se conscientizando, é importante elas revelarem para os seus familiares que gostariam de, se tiver, precisa ter uma morte encefálica, precisa ter compatibilidade, porque às vezes não tem compatibilidade. O tempo também é cruel conosco. O tempo vai passando e os nossos órgãos vão se desgastando naturalmente, é inevitável. Na medida que vai se desgastando, ele vai tendo uma possibilidade menor de doar. Um órgão muito usado é diferente de um órgão com uma autorização menor. É que nem um carro, né? É o carro novo e o carro usado. O carro usado, ele precisa de um reparo aqui, um reparo ali. O carro novo, ele já está rodando melhor. É mais ou menos assim. Então, é importante nós nos manifestarmos. Se eu tiver uma morte encefálica, se eu tiver, eu não sei se terei, se eu tiver, eu gostaria que os meus órgãos fossem doados, desde que haja tal compatibilidade, a minha estatura, os meus órgãos estejam em perfeito funcionamento, desde que uma série de detalhes. Muito bom.
Essas questões da dor, a questão da rejeição, são dúvidas que nos ficam, que vai além da dor da família. A nossa dúvida é, o meu familiar, será que ele vai sentir dor na hora de tirar lá o seu pâncreas, na hora de tirar o seu rim? Será que ele vai sentir dor? E a rejeição? Por que ocorre a rejeição? Será que foi a pessoa que foi retirado o órgão, ela foi lá e obsediou o receptor do órgão e com isso produziu a tal da rejeição? Volta um pouquinho, por favor. Aí, obrigado. Do ponto de vista dor, nós vamos novamente nos recorrer ao Livro dos Espíritos, e a nossa sugestão são esses 2 capítulos. Esses 2 capítulos, eles tratam do momento do retorno para a pátria espiritual. O primeiro capítulo específico é o retorno, e o capítulo que nós colocamos lá embaixo é do campo das sensações. Do ponto de vista retorno, tem uma questão ali fantástica, é a 156, se eu não estou enganado. Essa questão, Kardec pergunta aos espíritos: pode um corpo nascer e viver sem alma? E aí Kardec então dá uma explicação, Kardec recebe então uma explicação dos espíritos muito interessante, que o corpo é uma máquina, o corpo sem alma é uma massa, é apenas uma massa de matéria funcionando, mais nada. Ele não tem o quê? Ele não tem o espírito que nós sabemos, ele não tem a inteligência, ele não tem o governante daqueles órgãos. Na realidade, o espírito é como se fosse o governador daqueles órgãos, ele é que governa aqueles órgãos. Mas nessa questão em especial, eles falam que enquanto o coração estiver pulsando, enquanto o coração estiver produzindo a circulação de sangue, o corpo terá vida, e para tanto não precisa de uma alma. O que nos arremete essa resposta? Nos arremete à morte encefálica. É o coração produzindo a circulação sanguínea, só que sem a alma. Já houve o rompimento, já morreu, não existe mais o vínculo com aquela alma. Essa é uma questão interessante de nós pensarmos. E esse desligamento como ocorre? Ele ocorre muito parecido como ocorre com o nascimento. Não é um rompimento. Essa ligação do perispírito com o corpo físico, ela não quebra simplesmente, ela vai gradativamente se desatando. Lembra-se quando nós falamos no início, no ato da concepção, começa a unir-se gradativamente. No momento da morte é o processo inverso, ele vai gradativamente se desatando. Quanto tempo pode demorar? Não tem uma regra específica, pode demorar horas, pode demorar meses, não tem uma regra. Isso vai variar de pessoa para pessoa, de espírito para espírito. Isso depende do meu grau de materialidade. Na medida que eu sou menos apegado à matéria, mais rápido se dá esse desatamento. Esse é o desencarne. A morte é do corpo físico. O espírito, como ele não morre, o espírito desencarna, ele vai se soltando. Não é como se ele tivesse, não dá para a gente imaginar, o espírito está preso dentro daquele corpo e morreu, ele vai embora, sai correndo, vou procurar outro caminho. Não é assim, é gradativo, é lento. E nós que vivemos um meio de muita necessidade de matéria, temos dificuldade sim em rapidamente soltarmos, nos largarmos disso. Para tanto, recebemos também a mesma forma do início, quando do nascimento, também no desencarne, entramos num estado também de certo adormecimento. Nós vamos perdendo a nossa memória, e isso é fácil de perceber
quando o espírito ainda está nesse estado aí, ele está muito confuso, é quando ele vem para nós e nos revela que ele fala com as pessoas e as pessoas não escutam ele. Ele está num estado de perturbação, esse espírito ainda está no estado de perturbação. Pode ser que o perispírito dele já se desatou totalmente daquele corpo físico, mas o estado de perturbação continua, prolonga-se, tanto que ele vem e nos revela isso, que ele fala com as pessoas não falam, não respondem